O Evangelho de Sri Ramakrishna. Por M. Mahendranath Gupta. Um discípulo direto de Sri Ramakrishna. Original em Bengali. Traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda. Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 10. O Mestre com os Devotos Brahmos, 2. 22 de abril de 1883. Por ocasião do festival de meio do ano do Brahmo Samaj, Sri Ramakrishna visitou a chácara de Beni Madhavpal em Sintim, perto de Calcutá. Estavam presentes muitos devotos do Brahmo Samaj, que se sentaram em volta do mestre. De vez em quando alguns faziam-lhe perguntas. Um devoto Brahmo: Senhor, qual é o caminho? Mestre: apego a Deus, ou melhor, amor por Ele. Em segundo lugar vem a oração. Devoto Brahmo: qual é o caminho, amor ou oração? Mestre: primeiro amor, depois a oração. O mestre cantou: implore a sua mãe Shyama com súplica verdadeira, ó mente. Como ela pode se manter afastada de você? Como pode Shyama ficar afastada? Continuando com a explicação, o mestre disse: deve-se sempre cantar o nome e as glórias de Deus e orar a Ele. Um velho jarro de metal tem que ser areado diariamente. Qual a vantagem de limpá-lo apenas uma vez? Além disso, deve-se praticar discriminação e renunciar a estar consciente da irrealidade do mundo. Brahmo: é bom renunciar ao mundo. Mestre: não é bom para todos. Aqueles que ainda não chegaram ao fim de seus prazeres, não deveriam renunciar ao mundo. Pode alguém ficar embriagado com 2 anas de vinho? Brahmo: então devem levar uma vida mundana. Mestre: sim, deveriam cumprir suas obrigações de maneira desapegada. Antes de abrir uma jaca, tem-se que passar óleo nas mãos, a fim de que o leite pegajoso não fique grudado. A empregada da casa de um homem rico cumpre todos os seus deveres, mas seu pensamento está em sua casa no interior. Isto é um exemplo de como cumprir o dever de forma desapegada. Deve-se renunciar ao mundo só mentalmente, mas o sannyasi deve renunciar ao mundo tanto interna quanto externamente. Brahmo: o que quer dizer fim dos prazeres? Mestre: quero dizer desfrutar de mulher e ouro. É muito arriscado colocar um doente com febre tifoide num quarto onde estão jarros de água e suco de tamarindo. A maioria das pessoas não sentem nenhum anelo por Deus a não ser que já tenha tido experiências anteriores com fortuna, nome, fama, confortos e assim por diante, quer dizer, já tenha desfrutado tais prazeres. Brahmo: quem é realmente mau, o homem ou a mulher? Mestre: como há mulheres dotadas de Vidya Shakti, também há mulheres com a Vidya Shakti. Uma mulher dotada de qualidades espirituais conduz um homem a Deus, mas aquela que é a personificação da ilusão, faz com que ele se esqueça de Deus e mergulhe no oceano do mundanismo. Este universo é criado pela Mamaya de Deus. Mamaya contém tanto Vidya Maya, a ilusão do conhecimento, quanto a Vidya Maya, a ilusão da ignorância. Com a ajuda de Vidya Maya pode-se cultivar virtudes como gosto pela companhia santa, conhecimento, devoção, amor e renúncia. A Vidya Maya é formada dos 5 elementos e dos objetos dos 5 sentidos: forma, sabor, olfato, tato e som. Fazem uma pessoa esquecer-se de Deus. Brahmo: se o poder de avidya é a causa de ignorância, então por que Deus o criou? Mestre: é seu jogo. A glória da luz não pode ser apreciada sem a escuridão. Felicidade não pode ser compreendida sem infelicidade. O conhecimento do bem é possível graças ao conhecimento do mal. Além do mais, a manga cresce e amadurece por causa da casca que a envolve. Joga-se fora a casca quando a manga estiver completamente madura, a ponto de ser comida. É possível um homem alcançar gradualmente o conhecimento de Brahman devido à casca envolvente de Maya. Maya em seus aspectos de Vidya e a Vidya pode ser comparada à casca da manga. Ambas são necessárias. Brahmo: Senhor, é bom adorar Deus com forma, uma imagem da divindade feita de argila. Mestre: vocês não aceitam Deus com forma. Está bem. A imagem não lhes diz nada. É melhor aprofundarem o sentimento em direção ao seu próprio ideal. Dos adoradores do Deus pessoal, devem aprender seu anelo, por exemplo, a atração de Krishna por Radha.
devem aprender dos adoradores do Deus pessoal seu amor pelo ideal escolhido. Quando os que creem no Deus pessoal adoram as imagens de Kali e Durga, com que sentimento suplicam no fundo de suas almas? Mãe! Oh mãe! Como amam a divindade! Vocês deveriam aceitar este sentimento. Não necessitam aceitar imagem. Brahmo, como se cultiva o desapego? Porque nem todos o alcançam. Mestre, o desapego não é possível a não ser que se tenha obtido completa saciedade dos prazeres. Pode-se facilmente conquistar uma criança com doces ou brinquedos, mas depois que acabou de comer e brincar, diz, quero minha mãe. A não ser que leve até sua mãe, ela jogará fora seu brinquedo e gritará com toda força. Os membros do Brahmo Samaj opõem-se ao tradicional sistema de guru do hinduísmo ortodoxo. Daí o devoto Brahmo perguntar ao mestre, Brahmo, é o conhecimento espiritual impossível sem um guru? Mestre, somente Satchidananda é o guru. Se um homem sob a forma de um guru despertar sua consciência espiritual, então pode ter certeza que foi o Deus absoluto que assumiu aquela forma humana para seu bem. O guru é como um companheiro que o leva pela mão. Depois da realização de Deus, desfaz-se a diferença entre guru e discípulo. Isto cria uma situação muito difícil. Aí o guru e o discípulo não mais se veem separados um do outro. Foi por esta razão que Janaka disse para Shukadeva: dê-me primeiro os meus honorários de mestre, se deseja que o inicie no conhecimento de Brahman. Porque a diferença entre o mestre e o discípulo deixa de existir, depois que o discípulo atinge Brahman. O relacionamento entre eles permanece enquanto o discípulo não vê Deus. Era o entardecer. Alguns devotos brahmos disseram ao mestre, talvez seja a hora de suas práticas da tarde. Mestre, não é exatamente isso. Uma pessoa tem que passar por estas disciplinas no começo. Mais tarde não terá mais necessidade dos rituais do culto formal ou seguir as instruções. Depois do entardecer, o pregador do Brahmo Samaj conduziu o serviço do púlpito. O serviço foi entremeado com recitações dos Upanishads e canto das canções brahmos. Depois do serviço, o mestre e o pregador conversaram. Mestre, bem, parece-me que ambos os aspectos de Deus, com ou sem forma, são reais. O que o senhor acha? Pregador: Senhor, comparo o Deus em forma à corrente elétrica que não pode ser vista, mas pode ser sentida. Mestre: sim, ambos são verdadeiros. Deus com forma é tão real quanto Deus sem forma. O Senhor sabe como é descrever Deus sendo somente sem forma. É como tocar numa nota só, na flauta, embora ela possua 7 buracos. Mas neste mesmo instrumento um outro toca melodias diferentes. Assim, de quantas maneiras os que creem no Deus pessoal o apreciam. Eles o desfrutam através de muitas atitudes diferentes. Atitude serena, a de um servo, a de um amigo, a de uma mãe ou a de um amante ou marido. Vejam, tudo é como mergulhar no lago de néctar da imortalidade, de uma maneira ou de outra. Suponhamos que uma pessoa mergulhe nele propiciando a divindade com hinos e adoração e o Senhor é empurrado para ele. O resultado será o mesmo. Ambos certamente se tornarão imortais. Dou aos brahmos a ilustração da água e do gelo. Satchidananda é como uma extensão infinita de água. A água do grande oceano nas regiões frias congela-se em blocos de gelo. De forma semelhante, pela influência refrescante do amor divino, Satchidananda assume formas para o bem dos bhaktas. Os rishis tiveram a visão da forma do espírito além dos sentidos e falaram com ele, mas os devotos adquirem um corpo do amor e com sua ajuda, veem a forma do espírito absoluto. Também está escrito nos Vedas que Brahman está além da mente e das palavras. O calor do sol do conhecimento derrete a forma de gelo do Deus pessoal. Ao alcançar o conhecimento de Brahman e comungar com ele em Nirvikalpa Samadhi, realiza-se Brahman, o infinito, sem forma e além da mente e das palavras. A natureza de Brahman não pode ser descrita. Sobre ela a pessoa permanece silenciosa. Quem pode explicar o infinito com palavras? Por mais alto que o pássaro voe, há regiões ainda mais altas. O que o Senhor diz? Pregador: sim, Senhor, assim afirma a filosofia Vedanta. Mestre:
Uma vez uma boneca de sal entrou no oceano, a fim de medir sua profundidade, mas não conseguiu voltar para contar. Segundo uma escola de pensamento, sábios como Shukadeva viram e tocaram os oceanos de Brahman, mas não mergulharam nele. Uma vez eu disse a Vidyasagar: tudo menos Brahman está poluído, por assim dizer, como uma comida tocada pela língua. Em outras palavras, ninguém até agora foi capaz de descrever o que Brahman é. Uma palavra pronunciada pela língua torna-se poluída. Vidyasagar, embora fosse um grande pundit, ficou muito satisfeito com minhas observações. Dizem que há lugares perto de Kedar, cobertos de neve eternas. Quem chega tão alto não pode regressar. Aqueles que procuraram descobrir o que há nas regiões mais elevadas e o que se sente aí, não voltaram para nos contar a respeito. Depois de ter tido a visão de Deus, um homem fica totalmente tomado de felicidade. Torna-se silencioso. Quem falará? Quem explicará? O rei mora além dos 7 portões. Em cada portão senta-se um homem dotado de grande poder e glória. Em cada portão o visitante pergunta: é esse o rei? O porteiro responde: não, não é este, não é este. O visitante passa pelo 7º portão e torna-se inebriado de alegria. Fica sem fala. Desta vez não tem que perguntar: é este o rei? A simples visão dele remove todas as dúvidas. Pregador: sim, senhor, assim está escrito na Vedanta. Mestre: quando se pensa em Deus criando, preservando e destruindo, é conhecido como Deus pessoal. Saguna Brahma ou energia primordial, Adya Shakti. Quando ele é considerado como estando além dos 3 gunas, então é chamado de realidade sem atributos, Nirguna Brahman, além da fala e do pensamento. É o Brahman Supremo, para Brahman. Sob a magia da Maya de Deus, o homem esquece sua verdadeira natureza. Esquece que é herdeiro das infinitas glórias de seu pai. Esta divina Maya é formada dos 3 gunas. Todos os 3 são ladrões, porque roubam do homem todos os seus tesouros e fazem-no esquecer sua verdadeira natureza. Os gunas são Sattva, Rajas e Tamas. Destes, só Sattva mostra o caminho para Deus, mas mesmo Sattva não pode conduzir o homem a ele. Deixe-me contar uma história. Uma vez um homem rico estava atravessando uma floresta, quando 3 assaltantes aproximaram-se e roubaram-lhe tudo. Depois de despojá-lo de todas as coisas, um dos assaltantes disse-lhe: para que manter este homem vivo? Mate-o. Dizendo isto, já estava a ponto de atingir sua vítima com a espada, quando o segundo assaltante interrompeu e disse: não se ganha nada, matando-o. Vamos amarrá-lo e deixá-lo aqui. Não poderá contar nada à polícia. Assim combinado, os assaltantes amarraram-no com uma corda e foram embora. Depois de algum tempo, o terceiro ladrão voltou e disse: o senhor está muito ferido, não é? Venha, vou soltá-lo. O terceiro homem libertou-se e levou-o para fora da floresta. Quando estavam chegando perto da estrada, disse-lhe: siga esta estrada e chegará facilmente em casa. Mas tem que vir comigo, também, disse o homem. Você ajudou-me tanto, que ficarei feliz se for à minha casa. Não, disse o ladrão, não me é possível ir. A polícia iria me prender. Assim falando, deixou o homem rico, depois de lhe ter mostrado o caminho. O primeiro assaltante que disse: para que manter este homem vivo? Mate-o, é Tamas. Ele destrói. O segundo assaltante é Rajas, que prende o homem no mundo e enreda-o com uma variedade de atividades. Rajas o faz esquecer-se de Deus. Só Sattva mostra o caminho para Deus. Produz virtudes como compaixão, retidão e devoção. Também Sattva é como o último degrau da escada. Em seguida, está o terraço. O Brahman Supremo é a verdadeira morada do homem. Não se pode atingir o conhecimento de Brahman a não ser que se transcenda os 3 gunas. Pregador: o Senhor nos fez uma linda exposição. Mestre, com um sorriso: você não conhece a natureza dos devotos. Quando um devoto encontra um outro, diz: eu falo e você me escuta, e quando você falar, eu ouvirei. O Senhor é um pregador e ensina a muita gente. O Senhor é um navio e eu, um simples barco de pesca. Todos riem. Quarta-feira, 2 de maio de 1883.
Mais ou menos às 5 horas da tarde, Sri Ramakrishna, acompanhado de M. Rakal e alguns devotos, chegaram ao templo do Brahmo Samaj em Nabambagan. Primeiro o mestre sentou-se na sala de visitas do andar térreo, onde os devotos brahmos começaram gradualmente a chegar. Rabindranath Tagore e alguns membros de sua família estavam presentes. Pediram a Sri Ramakrishna para se dirigir ao oratório no segundo andar. Havia sido construído um altar no canto leste do aposento. Havia ali algumas cadeiras e um piano. O culto Brahmo deveria ser feito ao entardecer. Entrando no oratório, o mestre inclinou-se profundamente ante o altar. Sentou-se e disse a M e aos devotos: Narendra certa vez me perguntou, por que se inclinar ante um templo Brahmo Samaj? A visão de um templo faz-me lembrar somente Deus. Então a consciência de Deus acende-se em minha mente. Deus está presente onde as pessoas falam dele. Sente-se aí a presença de todos os lugares sagrados. Os lugares de adoração só trazem Deus à minha mente. Uma vez um devoto, ao ver uma árvore bárbara, entrou em êxtase. Pensou que o cabo do machado, usado no jardim do templo de Radhakanta, era de madeira daquela árvore. Um outro devoto era dotado de tal devoção ao seu guru, que à vista dos seus vizinhos, era tomado de um sentimento divino. A consciência de Krishna resplandecia na mente de Radha ao ver uma nuvem, uma roupa azul ou uma pintura de Krishna. Ficava inquieta, chorando como louca. Krishna, onde estás? Gozal, mas a loucura não é desejável. Mestre, o que você quer dizer? Por acaso a loucura de Radha era motivada pelo apego excessivo aos objetos do mundo que torna uma pessoa inconsciente? Uma pessoa obtém aquela loucura meditando em Deus. Já ouviu falar de loucura de amor e loucura de conhecimento? Um devoto Brahmo, como se pôde realizar Deus? Mestre, dirigindo seu amor para ele, sempre discriminando que só Deus é real e o mundo ilusório. Só a árvore de Ashvata é permanente, seu fruto é transitório. Brahmo, temos paixões como raiva e luxúria. O que faremos com elas? Mestre, dirija as 6 paixões para Deus. O impulso da luxúria deve ser direcionada para o desejo de se relacionar com o Atman. Sinta raiva para com aqueles que o atrapalham em seu caminho em direção a Deus. Sinta avidez por ele. Se tiver o sentimento de eu e meu, então, associe-o com Deus. Diga, por exemplo, meu Rama, meu Krishna. Se tiver orgulho, então sinta-se como Bibhishana, que disse: toquei os pés de Rama com minha cabeça, jamais me inclinarei novamente a mais ninguém. Brahmo, se é Deus quem me faz tudo, então, não sou responsável pelos meus pecados. Mestre, com um sorriso: sim, Duryodhana também disse isto, ó Krishna, faço o que tu, sentado em meu coração, me mandas fazer. Se um homem tem a firme convicção que só Deus é aquele que faz e ele é seu instrumento, então, não pode fazer nada de pecaminoso. Aquele que aprendeu a dançar de forma correta, jamais dá um passo em falso. Não se pode nem mesmo acreditar na existência de Deus enquanto o coração não se tornar puro. Olhando para os devotos reunidos no oratório, Sri Ramakrishna disse: é muito bom que se reúnam de vez em quando, para pensar em Deus e cantar seu nome e suas glórias, mas o anelo do homem mundano por Deus é momentâneo. Dura tanto tempo quanto uma gota d'água numa frigideira muito aquecida. O culto estava prestes a começar. O salão estava lotado de devotos brahmos. Algumas senhoras brahmos estavam sentadas com os livros dos cânticos. As canções do Brahmo Samaj foram entoadas com acompanhamento de harmônio e piano. A alegria de Sri Ramakrishna era ilimitada. A invocação foi seguida por uma oração e logo começou o culto. Os acharyas, sentados na plataforma, recitaram trechos dos Vedas. Om. Tu és nosso Pai. Dá-nos conhecimento correto, não nos destruas. A ti nos inclinamos. Os devotos brahmos cantaram em coro com os acharyas. Om. Brahman é a verdade. Conhecimento infinito. Brilha como bem-aventurança e imortalidade. Brahman é paz. Bem-aventurança e uno sem segundo. É puro e não maculado pelo pecado. Os acharyas cantaram em louvor a Deus. Om. Ó realidade. Causa do universo. A ti nos inclinamos. Os acharyas cantaram em coro a oração: do irreal conduz-nos ao real.
Da escuridão conduz-nos à luz. Da morte conduz-nos à imortalidade. Penetra-nos completamente, ó Rudra, e projeta-nos para sempre com tua face misericordiosa. Ao ouvir estes hinos, Sri Ramakrishna entrou em êxtase. Em seguida, um acharya leu o texto. O culto terminou. A maioria dos devotos desceu ou foi para o pátio tomar ar, onde se serviu uma refeição ligeira. Eram quase 9 horas da noite. Os anfitriões estavam tão ocupados em atender a outros convidados, que se esqueceram de dar atenção a Sri Ramakrishna. Mestre, a Rakal e outros devotos. O que há? Ninguém nos atende. Rakal, muito zangado. Senhor, vamos voltar para Dakshinesvar. Mestre, com um sorriso. Fiquem quietos. O aluguel da carruagem custa 3 rupias e 2 anas. Quem vai pagar? Teimosia não leva a nada. Vocês não têm um centavo e ficam fazendo ameaças vãs. Além do mais, como vamos arrumar comida a esta hora da noite? Depois de muito tempo anunciou-se o jantar. Os devotos foram convidados a se sentar. O mestre com Rakal e outros seguiram as pessoas até o segundo andar. Não encontraram lugar. Com muita dificuldade, por fim, acharam um canto empoeirado. Uma Brahmin serviu curry, mas Sri Ramakrishna não podia comê-lo. Comeu luxi com sal e alguns doces. Não havia limite para a bondade do mestre. Os donos da casa eram jovens, como poderia sentir-se descontente com eles, mesmo que não tivessem mostrado o devido respeito? Além do mais, seria de mau augúrio para o dono da casa se o santo se retirasse sem comer. Afinal de contas, a festa tinha sido preparada em nome de Deus. Sri Ramakrishna subiu na carruagem, mas quem iria pagá-la? Os donos da casa não foram encontrados. Referindo-se mais tarde ao incidente, o mestre dizia aos devotos, em tom de brincadeira: os rapazes foram falar com os donos da casa sobre o pagamento da carruagem. Primeiro, foram expulsos, mas por fim, conseguiram 3 rupias. Os anfitriões recusaram-se a pagar as 2 anas extras e disseram: não, isto basta. Domingo, 13 de maio de 1883. O mestre fez uma visita ao Arbakti Pradayini Sabha de Kancharipara, em Calcutá, por ocasião do aniversário daquela sociedade religiosa. Para a ocasião foram organizados o Kirtan e outras formas de música devocional. As canções tinham como tema principal o episódio de Vrindavan da vida de Sri Krishna. O tema era o ressentimento de Sri Radha porque Sri Krishna tinha ido visitar Chandravali, outra Gopi de Vrindavan. As amigas de Radha procuraram consolá-la, dizendo: por que você está ressentida? Parece que não está pensando na felicidade de Krishna, mas somente na sua. Radha disse-lhes: não estou zangada porque ele foi ao bosque de Chandravali, mas porque ele iria lá. Ela não sabe cuidar dele. 20 de maio de 1883. No domingo seguinte foi organizado um Kirtan, na casa de Ram, um dos devotos chefes de família do mestre. Sri Ramakrishna agraciou a ocasião com sua presença. Os músicos cantaram a angústia de Radha ao se separar de Krishna. Radha disse às amigas: desejei imensamente ver Krishna desde a minha meninice. Minhas unhas gastaram-se contando os dias que faltavam para vê-lo. Uma vez deu-me uma grinalda. Olhe, as flores secaram, mas ainda não as joguei fora. Meu Deus! Onde surgiu agora a lua de Krishna? Teria esta lua ido embora do meu firmamento com medo do raio, do meu ressentimento? Meu Deus! Será que tornarei a ver Krishna de novo? O meu amado Krishna, jamais pude contemplar-te, com completa satisfação do meu coração. Tenho somente 2 olhos que piscam e obstruem a minha visão. E além do mais, por causa das lágrimas não pude ver direito o meu bem-amado. A pena do pavão no alto de sua cabeça brilha como um raio preso. Os pavões, vendo a pele de Krishna como uma nuvem escura, dançaram de alegria, abrindo suas caudas. Oh amigas, não serei capaz de conservar minha respiração. Depois de morta, coloquem meu corpo num dos galhos da escura árvore Tamala e escrevam nele o doce nome de Krishna. O mestre disse: Deus e seu nome são idênticos. Por esta razão Radha disse aquilo. Não há diferença entre Rama e seu santo nome. 27 de maio de 1883.
Sri Ramakrishna estava em seu aposento em Dakshinesvar, conversando com os devotos. Eram mais ou menos 9 horas da manhã. Mestre, A.M. e outros devotos, não é bom cultivar a maldade. Os Shaktas, os Vaishnavas e os Vedantistas brigam entre si. Isto não é sensato. Padmalochan foi um pundit da corte do Maharaja de Birdivan. Um dia durante uma reunião, os pundits começaram a discutir se Shiva era superior a Brahma ou Brahma a Shiva. Padmalochan deu uma resposta apropriada. Não sei nada a esse respeito, disse ele, não falei nem com Shiva nem com Brahma. Se uma pessoa sentir um anelo sincero, descobrirá que todos os caminhos levam a Deus, mas deve-se ter nishta, devoção que domina toda a mente. Isto também é chamada devoção pura e inquebrantável a Deus. É como uma árvore com apenas um tronco ereto. Devoção promíscua assemelha-se a uma árvore com 5 galhos. A devoção exclusiva das gopis para com Krishna era tal, que só se preocupavam em olhar para o Krishna que haviam conhecido em Vrindavan, o pastor Krishna, enfeitado com uma grinalda de flores silvestres amarelas e usando uma pena de pavão no alto de sua cabeça. Ao verem Krishna imatura com um turbante e vestindo roupas reais, as gopis baixaram seus véus. Não queriam olhar seu rosto. Quem é este homem? Disseram, será que vamos macular nosso amor casto por Krishna, falando com ele? A devoção da esposa para seu marido é também um exemplo de amor exclusivo. Ela dá comida para suas cunhadas, cuida do seu bem-estar, mas mantém um relacionamento muito especial com seu marido. Pode-se também ter esta devoção exclusiva à sua própria religião, mas não pode por esta razão odiar as outras. Muito pelo contrário, deve-se ter uma atitude amigável para com elas. O mestre banhou-se no Ganges e foi para o templo Kali com M. Sentou-se em frente à imagem e ofereceu flores aos pés da Mãe Divina. De vez em quando colocava flores em sua própria cabeça e meditava. Depois de muito tempo levantou-se. Estava em êxtase e dançou defronte à imagem, cantando o nome de Kali. De vez em quando dizia, ó Mãe! Ó destruidora do sofrimento! Ó aquela que retira a tristeza e a agonia! Estava ele ensinando as pessoas a orar à Mãe do Universo com um coração ansioso a fim de se libertar do sofrimento inevitável da vida física. Sri Ramakrishna voltou para o seu quarto e sentou-se no pórtico oeste. Rakal, M, Nakur Vaishnava e outros devotos estavam com ele. Nakur já conhecia o mestre há mais ou menos 25 anos. Era devoto de Gauranga e tinha uma pequena loja que Sri Ramakrishna havia muitas vezes visitado, quando veio pela primeira vez a Calcutá, recém-chegado de Kamarpukur. Ainda totalmente tomado pelo êxtase divino, o mestre cantou, ó Kali, minha mãe cheia de bem-aventurança. Aquela que encanta o todo-poderoso Shiva. Em tua alegria delirante, tu danças, batendo palmas. Unidade eterna. Tu, grande causa primeira vestida na forma do vazio. Tu usas a lua sobre tua testa. Onde tu achaste tua grinalda de cabeças? Antes que o universo tivesse sido criado. Tu és aquela que tudo move e nós somos somente apenas teus brinquedos desprotegidos. Nós nos movemos somente se tu nos fazes mover e falamos se tu falas através de nós. Mas o indigno Kamalakanta diz, repreendendo-te docemente, enganadora. Com tua espada flamejante, sem pensar tu igualmente levaste à morte a minha virtude e meu pecado. Cantou de novo, Mãe, tu és a nossa única redentora. Tu és aquela que sustenta os 3 gunas. Mais alta do que o mais alto. Tu és misericordiosa, eu sei. Que retira nosso pesar amargo. Sandhya és tu e Gayatri. Tu sustens este universo, Mãe, o refúgio és tu, daqueles que não têm nenhuma ajuda a não ser de ti, a eterna bem-amada de Shiva. Tu estás na terra, na água. Tu estás na origem de tudo. Em mim e em toda criatura, tu tens teu lar, embora vestida com forma. Contudo tu és a realidade sem forma. O mestre ainda entoou algumas canções em louvor à Mãe Divina. Disse aos devotos, nem sempre convém falar aos chefes de família sobre os pesares da vida. Querem felicidade. Aqueles que vivem na pobreza constante podem ficar sem comida por 1 ou 2 dias, mas não é conveniente falar sobre as tristezas da vida com aqueles que sofrem com um pequeno atraso de alguns minutos de sua comida.
Vaishnavicharan costumava dizer: porque uma pessoa deveria ficar para sempre no pecado? Seja alegre. Enquanto o mestre descansava do almoço, Manohar Goswami, um cantor de Kirtan, chegou. Cantou sobre o amor de Gauranga e o episódio divino de Vrindavan. O mestre estava em profundo estado espiritual. Tirou a camisa e disse, seguindo Kirtan, numa atitude semelhante à de Radha: ó Krishna, meu bem-amado. Ó amigas, tragam Krishna para mim. Então vocês serão amigas verdadeiras, ou levem-me para ele, serei, para sempre sua escrava. O músico sentou-se fascinado com o êxtase de Sri Ramakrishna. Disse com as mãos postas: o Senhor pode livrar-me de meu mundanismo? Mestre, você é como um santo que perambula pela cidade depois de ter encontrado hospedagem. É uma pessoa amável, que expressa muitas ideias doces. Músico: Senhor, sou como um boi que apenas carrega uma bagagem de açúcar, mas não pode prová-la. Meu Deus, eu próprio não desfruto da felicidade divina. A música melodiosa continuou e todos estavam plenos de alegria. Sábado, 2 de junho de 1883. Sri Ramakrishna tinha sido convidado para visitar a casa de seus devotos Balaram, Adar e Ram em Calcutá. Adar e Ram providenciaram músicas devocionais. Rakal, M e outros acompanharam o mestre na carruagem. A caminho, Sri Ramakrishna disse aos devotos: vejam, o pecado se desvanece quando o amor de Deus cresce no coração, assim como a água de um reservatório cavado num campo, seca com o calor do sol. Mas não se pode amar a Deus, se ainda existe atração pelas coisas do mundo, por mulher e ouro. Simplesmente tomar um voto monástico não ajuda uma pessoa apegada ao mundo. É como engolir a própria saliva depois de tê-la cuspido no chão. Depois de alguns minutos o mestre continuou: os membros do Brahmo Samaj não aceitam Deus com forma. Narendra diz que Deus com forma é um simples ídolo. Diz ainda mais: o quê? Ele ainda vai ao templo de Kali. Sri Ramakrishna com seus devotos chegaram à casa de Balaram. E Ajnanath de Nandambagam veio convidar o mestre para ir à sua casa às 4 horas da tarde. Sri Ramakrishna concordou em ir, caso estivesse se sentindo bem. Depois da saída de Ajnanath, o mestre entrou em êxtase. Disse à Mãe Divina: Mãe, o que é tudo isso? Pare. O que são estas coisas que tu estás me mostrando? O que é isto que tu me revelas por intermédio de Rakal e outros? A forma está desaparecendo, mas, mãe, o que as pessoas chamam o homem é somente uma fronha, nada mais do que uma fronha. A consciência é tua somente. Os modernos Brahmajanis não provaram tua doce bem-aventurança. Seus olhos parecem secos, o mesmo ocorre com seu rosto. Não alcançarão nada sem o amor de Deus. Mãe, uma vez eu te pedi para dar um companheiro exatamente como eu. É por isso que tu me deste Rakal. O mestre foi à casa de Adar, onde tudo havia sido preparado para o Kirtan. Muitos devotos e vizinhos aglomeraram-se na sala de visitas de Adar, ansiosos para ouvirem as palavras do mestre. Mestre, aos devotos, tanto o mundanismo como a liberação dependem da vontade de Deus. É somente Deus quem vem mantendo o homem no mundo em estado de ignorância, e o homem será livre quando Deus, por sua doce vontade, os chamar para si. É como a mãe chamando o filho para comer quando ele está brincando no quintal. Quando chegar a hora de um homem ser liberado, Deus o faz procurar a companhia de homens santos. Além disso, é Deus que o torna inquieto pela vida espiritual. Um vizinho: que tipo de inquietude, Senhor? Mestre: como a de um funcionário que perdeu o emprego. Sai todos os dias do escritório, perguntando se há vaga. Quando esse desassossego chega, o homem anseia por Deus. Uma pessoa sentada confortavelmente de pernas cruzadas, mastigando folha de betel e torcendo seu bigode, um janota despreocupado, não pode atingir Deus. Vizinho: pode alguém atingir este estado frequentando a companhia de homens santos? Mestre: sim, é possível, mas não para uma pessoa que não presta. O Kamandalu do Sannyasi, feito de cabaça amarga, viaja com ele pelos 4 pontos de peregrinação, mas não perde seu sabor amargo. O Kirtan começou. O músico cantou a vida de Sri Krishna em Vrindavan. Radha: amiga, estou prestes a morrer. Devolva-me o meu Krishna.
Amiga, mas Radha, a nuvem de Krishna estava pronta para se transformar em chuva. Foi você quem a afastou com o forte vento de seu ressentimento. Você certamente não se alegra em ver Krishna feliz. Ou por você está tão magoada? Radha, mas este orgulho não era meu. Meu orgulho desapareceu com ele que me havia feito orgulhosa. Depois da música, Sri Ramakrishna conversou com os devotos. Mestre, as gopis adoravam Katyayani a fim de se unirem a Sri Krishna. Todo o mundo está sob a autoridade da Mãe Divina, Mamaya, a energia primordial. Mesmo as encarnações de Deus aceitam a ajuda de Maya para cumprir sua missão na Terra. Portanto, adoram a energia primordial. Não vê como Rama chorou tão amargamente por Sita? Brahman chora envolvido pelas malhas de Maya. Vishnu encarnou-se como uma porca a fim de matar o demônio Hiranyaksha. Depois de matar o demônio, a porca ficou feliz com seus filhotinhos. Esquecendo sua verdadeira natureza, ela os amamentava feliz. Os deuses no céu não conseguiram convencer Vishnu a largar o corpo da porca e voltar para as regiões celestiais. Estava totalmente absorvido na felicidade de sua forma animal. Depois de consultarem-se entre si, os deuses resolveram enviar Shiva para falar com a porca. Shiva perguntou-lhe: por que você se esqueceu de si mesmo? Vishnu respondeu através de seu corpo de animal: porque estou muito feliz aqui. Em seguida Shiva, com um golpe do tridente, destruiu o corpo da porca e Vishnu voltou para o céu. Da casa de Adar, Sri Ramakrishna foi para Dhyan. Ramchandra Dutta, um dos principais discípulos-chefes de família do mestre, morava em Calcutá. Foi um dos primeiros a proclamar o mestre uma encarnação divina. O mestre já havia visitado sua casa muitas vezes e por diversas ocasiões havia falado da devoção e generosidade de seu amado discípulo. Alguns discípulos fizeram da casa de Ram sua própria morada. Ram havia organizado um festival para comemorar a visita do mestre. O pequeno pátio estava lindamente decorado. Um Katak sentado numa plataforma elevada, recitava o Bhagavata, quando chegou o mestre. Ram saudou com respeito e sentou-se próximo ao narrador. O discípulo estava extremamente feliz. O Katak narrava a história do rei Harishchandra. O grande rei Harishchandra dos Puranas era a personificação da generosidade. Ninguém que o procurava saía de mãos vazias. O sábio Vishvamitra, querendo testar a extensão da caridade do rei, conseguiu que ele lhe prometesse dar tudo o que lhe pedisse. O sábio pediu-lhe um mundo cercado pelo mar, do qual Harishchandra era rei. Sem a mínima hesitação, o rei abriu mão de seus domínios. Então Vishvamitra pediu os honorários complementares, que tornam a caridade meritória e válida. O Katak continuou com narração. Vishvamitra disse ao rei: ó rei, vos destes o mundo inteiro, que era vosso domínio. Agora, ele me pertence. Não podeis reclamar nenhum lugar, mas podeis viver em Benares, que pertence a Shiva. Eu vos levarei até lá com vossa esposa Shaibya e vosso filho Rohitashva. Aí podereis conseguir meios para pagar os honorários complementares que me deveis. A família real, acompanhada pelo sábio, chegou a Benares e visitou o templo de Shiva. A simples menção do nome de Shiva, o mestre entrou em êxtase, repetindo o sagrado nome várias vezes. O Katak continuou. O rei não conseguiu pagar os honorários e foi forçado a vender Shaibya, sua consorte real, a um Brahmin. Com ela foi o príncipe Rohitashva, mas mesmo isso não foi o suficiente para saldar a dívida com o sábio e Harishchandra vendeu-se a um intocável que cuidava do crematório. Ficou encarregado de supervisionar as cremações. Um dia, enquanto apanhava flores para seu senhor Brahmin, o príncipe Rohitashva foi mordido por uma cobra venenosa e veio falecer naquela mesma noite. O cruel Brahmin não quis sair da cama para ajudar a pobre mãe a queimar o corpo de seu filho. A noite estava muito escura e tormentosa. Raios rompiam as nuvens escuras. Shaibya chegou ao crematório sozinha, carregando o corpo do filho nos braços. Dominada pelo medo e pela dor, a rainha enchia o céu e a terra com seus lamentos. Chegando ao crematório, não reconheceu seu marido, que lhe pediu o pagamento usual para a cremação. Shaibya, sem dinheiro, chorava amargamente por seus infortúnios intermináveis.
A escuridão impenetrável era somente quebrada pelas terríveis chamas das piras. Em sua cabeça o trovão rugia e diante dela, o encarregado desconhecido do crematório pedia-lhe o pagamento. Aquela que um dia fora a rainha do mundo, sentou-se com seu único filho, morto e frio, em seu colo. Os devotos debulhavam-se em lágrimas e lamentavam este trágico episódio de uma família real. E o que o mestre estava fazendo? Ouvia a narração como uma atenção extasiada. Lágrimas apareceram em seus olhos, que ele enxugou. O Katak continuou. Quando a rainha, lamentando-se amargamente, murmurou o nome de seu marido, Harishchandra logo reconheceu a esposa e o filho. Então, juntos, os dois choraram por seu príncipe morto. Apesar de todas essas desgraças, o rei jamais pronunciou uma palavra de lamentação por sua caridade. Finalmente o sábio Vishvamitra apareceu e disse-lhes que ele apenas havia querido pôr em teste crucial as tendências caritativas do rei. Pelo seu poder espiritual, trouxe o príncipe de novo à vida e devolveu ao rei o reino perdido. Sri Ramakrishna pediu ao Katak para contar o episódio de Uddhava, amigo e devoto de Krishna. A pedido de Krishna, Uddhava havia ido a Vrindavan consolar os pastores e as gopis que estavam de coração na mão por causa da separação de seu amado Krishna. O Katak disse: quando Uddhava chegou a Vrindavan, as gopis e os pastores correram ansiosamente para ele e perguntaram: como vai o nosso Krishna? Será que ele nos esqueceu? Será que ele ao menos fala de nós? Assim falando, alguns começaram a chorar. Outros o acompanharam a diversos lugares em Vrindavan ainda cheios de doces recordações de Krishna. Disseram: foi aqui que Krishna levantou o Monte Govardhana e aqui ele matou os demônios enviados pelo malvado Kansha. Neste campo ele apacentava seu gado. Aqui, nas margens do Jamuna, brincava com as gopis. Aqui ele se divertia com os pastores e aqui, nestes bosques, encontrava-se secretamente com as gopis. Uddhava disse-lhes: por que vocês estão tão tristes com a ausência de Krishna? Ele reside em todos os seres como seu espírito. É o próprio Deus e nada pode existir sem Deus. Mas, disseram as gopis, não compreendemos nada disso. Não sabemos ler nem escrever. Conhecemos somente o nosso Krishna de Vrindavan que se divertia conosco, de diversas maneiras aqui. Uddhava disse: Krishna é o próprio Deus. Meditando nele, o homem escapa do nascimento e morte no mundo e alcança a liberação. As gopis disseram: não entendemos grandes palavras como liberação. Desejamos ver o Krishna de nossos corações. O mestre ouviu a história do Bhagavata com grande atenção e por fim disse: sim, as gopis tinham razão. Então cantou: apesar de eu jamais relutar em dar salvação, na verdade hesito em dar puro amor. Aquele que possui puro amor supera tudo, é adorado pelos homens e triunfa sobre os três mundos. Ouça Chandravali. Vou lhe falar sobre o amor. Mukti um homem pode obter, mas rara é Bhakti. Somente por puro amor eu me tornei porteiro do rei Vali. Lá embaixo no seu reino do mundo inferior. Somente em Vrindavan pode-se encontrar puro amor, seu segredo só os gopas e as gopis conhecem. Só por puro amor moro na casa de Nanda. Considerando o meu pai, levei seu fardo em minha cabeça. O mestre disse ao Katak: as gopis possuíam amor firme e devoção concentrada no único ideal. Conhece o significado da devoção que não é leal a um único ideal. É a devoção misturada com o conhecimento intelectual. Faz uma pessoa sentir: Krishna tornou-se tudo isto. Só ele é o Supremo Brahman. Ele é Rama, Shiva e Shakti. Mas esse elemento de conhecimento não está presente no amor estático por Deus. Uma vez Hanuman veio a Dvaraka e desejava ver Sita e Rama. Krishna disse a Rukmini, sua rainha: é melhor assumir a forma de Sita, senão não há como escapar das mãos de Hanuman. Uma vez os irmãos Pandavas fizeram o sacrifício Rajasuya. Todos os reis colocaram Yudhishthira no trono real e inclinaram-se diante dele, mas Bibhishana, rei do Ceilão, disse: só me inclino ante Narayana e ninguém mais. Em vista dessas palavras, Sri Krishna inclinou-se ante Yudhishthira. Só então Bibhishana prosternou-se com coroa e tudo, ante ele. Sabem como é a devoção a um ideal? É como a atitude da nora numa família.
Serve a todos, cunhados, sogro, marido etc., trazendo-lhes água para lavar os pés, apanhando suas toalhas, arrumando seus lugares e outras coisas, mas com seu marido possui um relacionamento especial. Há dois elementos no amor estático: eu e meu. Yashoda costumava pensar: quem vai cuidar de Gopala se eu não o fizer? Ficará doente se eu não cuidar dele. Não considerava Krishna Deus. O outro elemento é o meu. Significa olhar Deus como meu Gopala. Uddhava disse a Yashoda: mãe, seu Krishna é o próprio Deus. É o Senhor do universo e não um ser humano comum. Oh! Exclamou Yashoda: não estou perguntando sobre o Senhor do universo. Quero saber como o meu Gopala está, não o Senhor do universo, mas meu Gopala. Como as gopis eram fiéis a Krishna. Depois de muitas súplicas ao porteiro, entraram na corte real em Mathura, onde Krishna estava sentado no trono. O porteiro levou-as até ele, mas ao verem o rei Krishna, usando o turbante real, as gopis inclinaram-se e disseram entre si: quem é este homem com um turbante na cabeça? Será que estamos violando nosso amor casto por Krishna, conversando com ele? Onde está o nosso bem-amado Krishna de roupa amarela e encantador topete com pena de pavão? Observou o amor fiel das gopis por Krishna. O ideal de Vrindavan é ímpar. Soube que as pessoas de Dvaraka adoram Krishna, o companheiro de Arjuna, mas rejeitam Radha. Um devoto. O que é melhor, puro amor ou amor entremeado com conhecimento? Mestre, é impossível desenvolver amor estático a Deus a não ser que você o ame intensamente e o olhe como seu muito íntimo. Ouça uma história. Uma vez 3 amigos foram por uma floresta, quando um tigre subitamente apareceu diante deles. Irmãos, um deles exclamou: estamos perdidos. Por que você diz isto? Disse o segundo amigo. Porque estamos perdidos. Venham, vamos orar a Deus. O terceiro amigo disse: não. Porque haveríamos de incomodar Deus. Vamos subir nesta árvore. O amigo que disse: estamos perdidos. Não sabia que há um Deus que é nosso protetor. O amigo que mandou os outros orarem Deus era um Jnani. Estava consciente de que Deus é o Criador, preservador e destruidor do mundo. O terceiro amigo, que não queria incomodar Deus com suas orações e que sugeriu que subissem na árvore, tinha amor a Deus. É característica deste amor, fazer com que uma pessoa se julgue mais forte do que seu bem-amado. Ele está sempre atento para que seu bem-amado não sofra. O único desejo de sua vida é fazer com que seu bem-amado não seja espetado, nem por um espinho no pé. Ram serviu ao mestre e a seus devotos, doces deliciosos. 1. Este universo é criado pela Mamaya de Deus, o inescrutável poder de ilusão. 2. Isto cria uma situação muito difícil. Aí o guru e o discípulo não mais se veem separados um do outro, porque o aspirante realiza a unidade da existência e, portanto, não percebe a existência separada do mestre. 3. Dizem que há lugares perto de Kedar, cobertos de neve eternas. Quem chega tão alto não pode regressar. Um pico alto do Himalaia, lugar de peregrinação dos hindus. 4. A consciência de Krishna resplandecia na mente de Radha ao ver uma nuvem, uma roupa azul ou uma pintura de Krishna. Ficava inquieta, chorando como louca. Krishna, onde estás? Krishna tinha a pele azul. 5. Onde surgiu agora a lua de Krishna? Teria esta lua ido embora do meu firmamento com medo do raio, do meu ressentimento? Um monstro da mitologia hindu, a quem é atribuída a causa do eclipse, ao devorar o sol e a lua. 6. Depois de alguns minutos o mestre continuou: os membros do Brahmo Samaj não aceitam Deus com forma. Narendra diz que Deus com forma é um simples ídolo. Diz ainda mais: o que? Ele ainda vai ao templo de Kali. Referindo-se a si próprio. 7. Apesar de eu jamais relutar em dar salvação, a canção representa as palavras de Krishna. 8. Ouça Chandravali. Vou lhe falar sobre o amor, uma das gopis de Vrindavan. 9. Lá embaixo no seu reino do mundo inferior. Alusão à história de Vali, narrada nos Puranas. Foi castigado pelo Senhor por sua caridade excessiva e condenado a governar no reino inferior, mas conseguiu do Senhor a graça de que ele seria seu porteiro.
10. Uma vez Hanuman veio a Dvaraka e desejava ver Sita e Rama. Krishna disse a Rukmini, sua rainha, é melhor assumir a forma de Sita, senão não há como escapar das mãos de Hanuman, porque Rama e Sita eram os ideais escolhidos de Hanuman.